Rádio Bandeirantes. Bom, nós vamos entrevistar o Dr. Paulo Salim Maluf, que durante muito tempo foi um exemplo de sujeito que rouba na política. Tanto que aquela frase, rouba mais faz, e é verdade mesmo, que um dia eu fui entrevistar, é verdade que tem a frase, eu fui entrevistar o Maluf, acho que eu estava na Record, e o Maluf acho que tinha reclamado pro bispo um dia antes que eu tinha metido o pau nele ou no Pita. E, de repente, eu tô lá e encontrei o Dr. Paulo do Ibirapuera. O Dr. Paulo sempre foi um cara muito gentil. Aí eu fui fazer entrevista com ele e falei, pô, Dr. Paulo, o senhor foi reclamar com o bispo lá da Record, que eu meti o pau no senhor? Ele falou, não, da Atena, é um engano e tal. E aí vieram 2 eleitores do Maluf. Olha, Dr. Paulo, eu gosto de você, eu me lembro direitinho, os 2 baixinhos lá no Ibirapuera. Aí eu falei, bom, então vamos começar a entrevista aqui. Eu falei assim, e a senhora? Ela falou assim, eu gosto do Maluf, que ele rouba, mas faz. Falou na cara dele. Aí o Maluf falou assim, Datena, você vê o que os meus detratores fazem comigo. Aí, ó, fica essa ideia aí. Então, doutor Paulo, primeiro, obrigado pela gentileza de nos atender. Eu vi o seu tweet ontem, achei até muito interessante, que o senhor não está em nenhuma dessas operações realizadas pela Polícia Federal para prender ninguém. E o que é que o senhor acha dessa situação política e essa frase que ficou marcada em relação à sua carreira política, que aliás o senhor foi até preso há algum tempo, mas como é que o senhor recebe essa frase do rouba mais faz e vê tanto ladrão no Brasil hoje, fazendo parecer as acusações contra o senhor, parece que o senhor virou um brinquedo Lego perto desses caras aí. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Em primeiro lugar, só para restabelecer a verdade, eu fiz e não roubo. Quanto à minha detenção, você sabe que eu não fui detido. Eu fui solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que achou que não havia base legal nem jurídica para essa violência contra mim. Afinal, eu sou um sujeito pacífico, se tem o processo, respondo em liberdade. Se o Bruno, que é assassino, pode responder em liberdade, se o Pimenta, que era o assessor, diretor do Jornal Estado de São Paulo, matou a sua amante e secretária e respondeu em liberdade, a minha detenção foi uma violência e posso dizer a você que eu tenho muito orgulho de dizer, por maioria absoluta, o Supremo achou que não tinha nenhuma razão para essa detenção. Mas foi o Supremo que soltou o Bruno também. O Supremo quem soltou o Bruno também. Espera, estou falando eu sou entrevistado. Se você o senhor está citando o exemplo, eu estou citando também o exemplo do Bruno. Foi solto pelo Supremo, do mesmo jeito. Foi solto porque ele tem direito a responder, porque ele está fazendo um ofício à segunda instância. Como não está definido por um tribunal superior, ele tem o direito de responder em liberdade, ponto final. Bom, segundo, você ainda chega na Bandeirantes porque o Paulo Maluf fez o Túlio Jânio Quadros e fez o Sebastião Camargo, senão você não chegava, ia demorar 1h30 no trânsito. Não é meu caminho, Maluf, não é meu caminho. Espera, você e toda São Paulo. Agora eu faço aqui um desafio. Enquanto agora, neste minuto, você tem 3 milhões de veículos andando em marcha lenta na cidade de São Paulo, jogando poluição pelo cano de escapamento, 3 milhões, tem um homem do meio ambiente que quer processar alguém em Mato Grosso porque derrubou uma árvore. Eu quero que se processe aqui em São Paulo aqueles que fazem com que São Paulo seja a mais poluída cidade do mundo porque o trânsito não anda. Não, mais poluída porque não tem controle da poluição, porque tem 23 milhões de habitantes na sua zona metropolitana, é a 3ª maior cidade do mundo e não tem a fiscalização adequada, e aí você está certo, eu concordo com o senhor. Jogaram não é 3 não, jogaram 7 milhões de carros na rua, e isso foi no governo Lula, que, vamos comprar carro, você comprava mais carro. Você comprava mais carro do que geladeira, entendeu? Não, então tem 7 milhões de veículos poluindo São Paulo. Ser contra, porque quem produz carro, que é o metalúrgico no país, ele tem emprego exatamente porque ele está construindo o carro. Não, eu não sou contra, eu não sou contra, eu estou dizendo que você está errado no seu número, não são 3 milhões, são 7 milhões de carros. Como a China, não 3, são 7. A China, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, são grandes
porque produzem automóveis e tem uma boa indústria automobilística. Mas você consegue sobreviver em Pequim? Você consegue sobreviver em Pequim? Os caras têm que usar máscara. Porque eu estou dizendo que se você tiver um transporte coletivo... Pequim você não consegue respirar. Xangai você não consegue respirar. O seguinte, agora, você tem que usar máscara para isso. Você tem que produzir carro, mas tem que fazer o cara usar menos carro e usar o transporte coletivo. Aí sim, aí eu fico quieto. Você sabe qual foi a maior agressão contra os paulistanos? Não foi sei. A Assembleia Legislativa não aprovar a construção de uma nova capital, mais no interiorzão, mais perto lá de Mato Grosso. Porque aí nós teríamos tirado 3, 4 milhões de habitantes dessa cidade, nós teríamos menos favelados e melhor qualidade de vida. Veja, a Alemanha só tem uma cidade com 3 milhões de habitantes, que é Berlim. Todas as outras cidades não têm 1 milhão. Por quê? Porque a população é distribuída igualmente em toda a Alemanha. Então você tem qualidade de vida, não tem violência. Eles têm, graças a Deus, um sistema não demagógico, que foi feito, infelizmente, pela Assembleia Legislativa nos anos 80. Eu não gosto de citar muito a Alemanha, não, porque eu lembro da República de Weimar, indo muito mal, e que depois da Primeira Guerra Mundial, e que deu origem ao Partido Nacionalista do Hitler. Eu não gosto muito de citar a Alemanha, mas o fato porque a Alemanha, durante muito tempo, ela quis dominar o mundo. Não é? Eu não gosto de citar muito a Alemanha, não, porque a Alemanha recebeu ajuda de todos os aliados depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o Brasil deve ser muito mais exemplo do que a Alemanha. Eu também tenho. Eu tenho o maior apreço pelo povo alemão, que foi usado pelo Hitler e os seus canalhas, que conduzem a população, às vezes, a bater de frente com a realidade. Se nós tivéssemos tido mais imigração de alemães, o Brasil seria mais potente economicamente falando. Não, pensei que você ia falar que tinha que ter o Hitler aqui. Eu quase caí da cadeira aqui. Agora, doutor Paulo Maluf, o que o senhor vê desse quadro aí? A pergunta era essa, né? O que o senhor vê desse quadro de corrupção no país, em que o senhor, que eu repito, foi usado durante muito tempo como exemplo de gestor que levava dinheiro nas obras que fazia superfaturadas e que tem um monte de processo parado contra o senhor lá em Brasília, não é verdade? E eu não sei ainda se o senhor é procurado pela Interpol ou não, o senhor pode sair do país ou não. Eu queria saber o que o senhor acha da situação atual do país. Bom, se você quer saber sobre mim, eu quero dizer o seguinte: pode ter nesse país havido um político que realizou tanto e fosse tão honesto quanto Paulo Maluf. Mais honesto não existiu, porque quando entrei na política eu já morava na casa que eu moro. Eu não troquei de casa e nunca troquei de partido. Eu acho que eu sou um exemplo de político realizador que fez, e se eu não tivesse sido prefeito e governador de São Paulo, você não podia sair na rua, porque eu construí... Não, eu não posso sair na rua ainda. São Paulo está um desastre. São Paulo está um desastre. 60 viadutos, sabia disso? E cada vez que alguém queria aparecer... mas o problema não é... O problema não é... O Maluf, o problema não é o que você construiu. Que você construiu mesmo, tá lá, as obras estão aí. O problema é que dizem que você levou muita grana para construir isso. Não é verdade, é mentira. É oportunidade para você falar sobre isso. Você assina embaixo desses caluniadores, que eu vou ter que processar você, não é? Você faz o que você quiser, Maluf. Eu estou preocupado com o processo seu. Você tem quantos processos parados em Brasília? Quantos processos você tem? Quantos processos você tem parados em Brasília? Pública. Eu tenho 50 anos de Eu tenho 45 de jornalismo. Você não vem com ameaça. Não, você não vem, ô Maluf, você não vem me ameaçar aqui, não. Que eu não tenho medo de ameaça, não, Maluf. Você não vem me ameaçar, você está me ameaçando sim. Não tem coisa mais vil, não tem coisa mais vil do que você ameaçar alguém. Você não vem com ameaça aqui, não, porque senão eu vou... Não, você está me ameaçando. Que mentira, eu estou falando o que as pessoas dizem. Eu estou te dando oportunidade de defesa. Então você fala isso, eu estou te dando oportunidade de defesa. Agora, se você me ameaçar, essa entrevista encerra agora. Se você me ameaçar, essa entrevista encerra agora. Você quer me ameaçar, a entrevista acaba agora. Tinha rota na rua e não tinha violência. Hoje tem rota na rua e tem violência, ô Maluf. De Rolex da rua direita, viu? Mas quantas pessoas moravam aqui, ô Maluf?
Naquele tempo eram outros tempos. Não, eram outros tempos. E naquela época, polícia, o Maluf, naquela época polícia era sinônimo de execução. Você quer isso de novo, Maluf? Você falar para botar a rota na rua com sinônimo de execução. A gente fala para colocar a rota na rua para a polícia, dentro da legalidade dela, proteger o cidadão. Roubar a vida, ninguém tem o direito, porque ninguém tem o direito de decretar pena de morte para você sem lei. Entendeu? O Maluf, sim. É lógico que tem que agir, o Maluf. Ô Maluf, você vem falar de segurança para mim, faz 20 anos que eu falo sobre isso. Eu defendo a polícia legalista, não do jeito que você falava. No tempo do Maluf era melhor. Mas eu defendo a polícia. Que do tempo do Maluf era melhor? Você falava para botar rota na rua para matar os outros. Eu falo rota na rua que a polícia seja legalista, até para matar se o bandido atirar nela. É diferente do seu contexto. O meu contexto não é o seu. Graças a Deus o meu contexto não é o seu. Quando ele atira em cima de um policial, o policial tem família. E tem emprego pelo Mas é a mesma coisa que eu estou falando, Você pregava era outra coisa, é a mesma coisa que eu estou falando. Eu também defendo. Eu defendo também, mais que você. Todo dia eu defendo o policial. Muito mais que você. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você quer continuar a entrevista para me ameaçar, para rusgas passadas, ou você quer continuar a entrevista legal e responder o que eu te pergunto? Nunca pedi pergunta e nunca impedi perguntas. Tá bom. Você não pode mentir pela boca dos outros. Eu não estou mentindo, eu estou falando o que todo mundo diz e você tem a oportunidade de você responder. Por que você não responde o que eu pergunto? Você está respondendo. Você está tendo o sagrado direito de responder. E a tua potência aí, infelizmente, tem muito pouca audiência. Mas a Rede Globo eu me defendo. Tem o quê? Estou dizendo que você tem pouca audiência, mas na Rede Globo eu me defendo. Você acha que nós temos pouca audiência? Vocês não, você. Então por que você está falando aqui? Porque você me convidou. Felipe, se tem pouca audiência, ô Maluf, se tem pouca audiência, vai falar lá na Globo. Não, tem pouca, se tem pouca audiência, vai falar na Globo. Obrigado, bom dia. Tem pouca audiência, vai falar na Globo. Eu não admito o cara desprezar o veículo que eu trabalho. Não admito. A mim ele pode falar o que ele quiser. Vai lá falar na Globo, se tem pouca audiência. Vai lá falar na Globo. Se quiser falar na Globo, vai lá falar. Já que tem pouca audiência, vai falar na Globo. Aqui é a Rádio Bandeirantes, vou para o intervalo comercial e volto já.